Esse regime é um câncer na nação e precisa haver uma mudança para que possamos estabelecer uma paz e harmonia duradouras e realistas. Essa é a minha opinião pessoal. A Guarda Revolucionária Iraniana é como o ISIS, só que xiita, sei disso. Eu não gosto do termo terrorismo. Existem terroristas como o ISIS, mas não concordo em rotular a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista. Acho que isso vai mudar porque agora Trump fala que o governo se importa com o povo. Mas é o mesmo governo, as mesmas pessoas. Você está chateado. O fato de você achar que a Guarda Revolucionária Iraniana você põe em dúvida a classificação deles como organização terrorista simplesmente porque agora os Estados Unidos vão lidar com o Irã. Primeiro, segundo os Estados Unidos, eles tratarão com legisladores do Irã, que nem sempre usam o uniforme da Guarda Revolucionária Iraniana. Tudo bem se é isso que os Estados Unidos querem, mas a Guarda Revolucionária Iraniana é a mãe das organizações terroristas atuais. A Guarda Revolucionária Iraniana é a principal organização de tráfico de drogas na América Latina. A Guarda Revolucionária Iraniana está por trás dos Houthis. A Guarda Revolucionária Iraniana está por trás do Hamas e das milícias no Iraque. Sim, com certeza, eles estão por trás, mas olha o que aconteceu. Eles são os... Com o HTS. Mas olha para o HTS. Olha a transição. Nós vimos. Podemos ver algo parecido. Vamos lá, cara. Em árabe, a gente diz que já tentei de tudo. Já até fervei gelo. Deixa eu terminar isso. Você não vai se safar só dizendo IRGC. A menos que você admita que a Guarda Revolucionária Iraniana é uma organização terrorista, então temos um problema sério com esse programa, Mário. Eles são designados assim no Ocidente, em todas as democracias. Acredito que a solução é a diplomacia. Pode chamá-los como quiser. Acho que a única saída agora é a diplomacia. E o Golfo entende isso. Eu acho que, de novo, Habib e Mário, não os chamamos como quisermos. Nós os chamamos exatamente pelo que são. Isso está provado tanto factual quanto historicamente. E em sua carta, em suas ações, em seus assassinatos, em suas mortes, em sua agenda, em seu financiamento e em seus grupos por procuração. Eles são a organização terrorista mais sofisticada que existe no planeta Terra hoje. Os cartéis que você sabe, a guerra dos Estados Unidos contra os cartéis, você sabe, os cartéis não chegam nem ao menor departamento da Guarda Revolucionária Islâmica. Não estamos falando do exército iraniano. Aliás, isso não é o exército iraniano. O exército com o qual o príncipe herdeiro do Irã, nos Estados Unidos, conversa, não é a Guarda Revolucionária Islâmica. Quando ele diz, baixem as armas, não ataquem o povo e ajudem nessa revolução liderada por civis, não está falando da Guarda Revolucionária Islâmica. A Guarda Revolucionária Islâmica é a milícia privada do líder supremo, que acha que Deus Todo-Poderoso o colocou nessa posição para ser o representante do Salvador. Pura ilusão. Não existe Salvador que queira ter algo a ver com o regime do Irã. Se fosse o caso, ele estaria nos salvando deles. Mas cá estamos. Então você concorda que a Guarda Revolucionária Islâmica, que é a causa de todos esses problemas na região, é uma organização terrorista? Sim ou não? Eu tenho um pequeno desafio. Sim, chega de entrevista, mas preciso saber com quem estou falando. Não tenho problema em chamá-los de organização terrorista ou de regime iraniano. Por que regime, claro? Por que você não liga? Porque a Austrália diz isso. Com todo respeito, a Austrália não sabe, somos ambos australianos. A Austrália, você sabe, eles não são exatamente especialistas em contra-terrorismo. Vamos colocar dessa forma. Sim, mas você está me pedindo para usar um rótulo para eles que eu acabei de usar, que o presidente dos Estados Unidos e os líderes europeus não estão mais usando. Então eu usaria. Eles ainda são designados. Eles são designados. Estou falando com ele pessoalmente. Eu sei que eles são designados por lei, sim. Mas estou dizendo que o presidente dos Estados Unidos está falando com eles sobre pessoas. Ele está falando de forma mais favorável sobre eles do que eu. E quando o presidente dos Estados Unidos ele está negociando com o ministro das Relações Exteriores e sua equipe. Ele afirmou que queria se encontrar com Mustafa Khamenei, líder supremo, e que seria um privilégio, não só uma honra. Foram palavras de Trump. Mas eu penso o seguinte. Ele quer se encontrar com quem? Mustafa. Quem é ele? E quem Trump acha que Mufti Bahrami é? Trump não vê Mufti Bahrami como o líder de uma força da Guarda Revolucionária Islâmica. Ele não o vê dessa forma. Quero dizer, Você disse que Trump tem conselheiros incríveis ao seu lado. Tenho certeza de que os conselheiros disseram a ele quem é Mustafa Khamenei. Eu vou te dizer. Vou responder a pergunta. Vou completar o resto da minha resposta rapidamente, Imam. Agora, agradeço por você me dar esse tempo. Quero dizer que você apresentou vários motivos para o termo organização terrorista ser apropriado. Eu só
O motivo pelo qual evito usá-la é que isso torna mais difícil tentar encontrar um terreno comum entre os países. Nós não queremos um terreno comum. Nós não queremos um terreno comum com a Irmandade Muçulmana e não queremos um terreno comum com o Guarda Revolucionária Islâmica. Mas eu acho que esse é o motivo. A necessidade de um terreno comum, Mário. Habib Mário. Por que precisamos de um terreno comum com organizações terroristas? Por quê? Eles me dizem por que realmente precisam. Terreno comum com Osama Bin Laden. Por quê? Não que ele seja. A Guarda Revolucionária Islâmica no Irã. Desculpe, Guarda Revolucionária Islâmica, porque você está falando especificamente deles. Eles controlam o Irã, país com mais de 90 milhões de habitantes na fronteira com os Emirados Árabes Unidos e o Golfo. É por isso que eu acho que a diplomacia deve ser buscada. E eu acho que a diplomacia é a melhor maneira de lidar com quase qualquer pessoa, se não qualquer pessoa. E isso é algo realmente difícil de dizer. A lei é o objetivo, não a diplomacia. A diplomacia só é boa e saudável quando a lei é respeitada depois disso. A diplomacia não significa nada quando não há respeito pelo direito internacional. Existem pilares sobre os quais a diplomacia precisa se apoiar, e esse pilar é a lei. E a Guarda Revolucionária Islâmica, de acordo com todos os livros de direito internacional, é uma organização terrorista que não respeita nem a lei islâmica, nem as normas culturais, nem a própria lei iraniana, que afirma defender. As execuções em massa de dezenas e dezenas e dezenas de milhares de iranianos mostram que eles não se importam com a lei. Concordo que a diplomacia e o diálogo são necessários. Mas o que devemos defender é o respeito à lei. Eu concordo. Lei nacional. E isso é algo muito estranho para qualquer organização terrorista a qual a Guarda Revolucionária Islâmica e o Hezbollah estão ligados. Esse regime é um câncer na nação e precisa haver mudança para que possamos estabelecer uma paz e harmonia duradouras e realistas. Essa é a minha opinião pessoal. O Irã se comportou de uma certa maneira e os Estados Unidos se comportaram de outra maneira. E os estados do Golfo pagaram o preço por isso, ou boa parte dele. E quem saiu ganhando? Nem o Irã, mas sim a Irmandade Muçulmana. Se você pensar profundamente, a Irmandade Muçulmana venceu. Como eles venceram? Quero dizer, pelo menos eles estão reivindicando a vitória porque tudo isso começou em 7 de outubro. A política de aniquilar uma nação inteira simplesmente porque são judeus está na Carta da Irmandade Muçulmana. E trazendo os Estados Unidos para as manchetes de hoje, agora estão dizendo que Trump perdeu. Se ele perdeu ou não, é outra história. O fato de as manchetes estarem dizendo isso é tudo o que as redes de mídia da Irmandade Muçulmana precisam. Estou falando com você sobre um mundo onde as pessoas pensam com os olhos. O que elas veem primeiro vira uma narrativa. E quando uma celebridade retuita algo, alguma manchete, isso vira política. De repente, algum membro do parlamento no Reino Unido vai ler isso em voz alta e o comportamento das pessoas começa a mudar. O câncer da Irmandade Muçulmana está nesse conflito desde o primeiro dia. Desde 7 de outubro, a Irmandade Muçulmana tem explorado esse conflito, explorado a causa palestina e explorado cada lote de ajuda que entra em Gaza. Eles não se importam com a causa palestina, eles nem sequer se importam com o Islã. Eles são anti-Islã, são contra os Estados muçulmanos, são contra a estabilidade e contra qualquer coisa boa no Oriente Médio. A Irmandade Muçulmana é a organização terrorista que deu origem não só ao Hamas, mas também à Al-Qaeda e ao ISIS. Osama Bin Laden foi um membro ativo da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana apoiou o Irã publicamente em suas contas nas redes sociais. Eles investiram recursos nesse conflito. Eles arquitetaram muitas partes desse conflito nas redes sociais e em políticas, sanções ao redor do mundo, todo o debate. Esse império midiático da Irmandade Muçulmana não pode ser ignorado simplesmente porque Trump está atualmente conversando com o Irã. Quero te levar de volta a 1963. Ali Khamenei, que foi assassinado no conflito recente, o ex-líder supremo, o chamado líder supremo no Irã. Khamenei tinha 24 anos em 1963, quando foi preso pelo Shah. Ele foi colocado na prisão pela primeira vez na vida. Você sabe qual livro ele pediu? Preso, solicitou A Sombra do Alcorão, de Sayyid Qutb, ideólogo da Irmandade Muçulmana. O livro é Fi Dilal al-Quran. Khomeini passou anos traduzindo o Alcorão da Irmandade Muçulmana, que não é o nosso Alcorão. O mundo muçulmano tem um Alcorão que é licenciado e publicado em Meca, aqui nos Emirados Árabes Unidos. Mas Sayyid Qutb, pela primeira vez na história, interpretou o Alcorão com base em sua própria opinião. E esse é o caminho de Satanás.
Deus ordenou que Satanás se curvasse diante de Adão, mas Satanás recusou, dizendo: não vou me curvar diante de Adão, só diante de ti, ó Deus. E Deus disse: escute, você não se curva e não adora do jeito que você quer adorar. Estou introduzindo você à teologia islâmica. Você adora do jeito que eu quero que você adore. Said Qutb, o intérprete do Alcorão, aplica uma metodologia satânica para nos dizer o que Deus diz, nos dizendo que o sangue de um cristão e o sangue de um judeu valem menos do que o sangue de um muçulmano. Isso é algo que rejeitamos. Khomeini passou anos traduzindo esse livro quando se tornou presidente e depois líder supremo, e ele ia à feira do livro de Teherã. Ele comprava 2 livros, os livros de Ali Shariat, que representam a versão xiita da Irmandade Muçulmana, em termos de seu império intelectual. E ele comprava os livros de Hassan al-Banna e Said Qutb, os estudiosos da Irmandade Muçulmana. Isso é o ISIS. A Irmandade Muçulmana é o ISIS. O ISIS é o braço militar da Irmandade Muçulmana. Então, no momento em que você vê a Irmandade Muçulmana agir abertamente e seu líder, Salah Abdelhak, que é o líder desse império terrorista, e hoje está na Turquia, quando ele aparece publicamente e você tem uma organização de 98 anos, a Irmandade Muçulmana é essencialmente um império, um reino sem geografia, um reino sem terra. Eles são bancos, são governos, são parlamentares, são autoridades, empresas, campos de petróleo. Quando alguém que tem tantos recursos define a narrativa e decide que o Irã deve ser apoiado, automaticamente qualquer pessoa sensata se posicionaria contra o Irã. É por isso que o Irã tem sido amplamente referido no Golfo como o inimigo, porque atacou não apenas o que eles acreditavam ser alvos militares, que na verdade não eram, por sinal, eles atacaram infraestrutura civil, hotéis. Então, essa é a forma de operar da Irmandade Muçulmana, Mário. Quando você olha para o dia 7 de outubro, é o regime em menor escala? Prédios, hotéis, tudo é alvo de acordo com essa agenda política islamista. Nada a ver com Israel e os Estados Unidos. O Irã tem milícias espalhadas pelo Oriente Médio, tem células neste próprio país que agora estão presas. Eles têm dado apoio há décadas. Eles vão entrar no seu país, usar seus cidadãos para te derrubar e te enfraquecer. Então, sobre o que falamos? Do Irã ficar ofendido e não colaborar.